Bom dia, vamos começar a nossa live desse domingo, como programamos, né, agora pela manhã. Bom dia, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né, para a gente já seguir com a nossa live, né. Bom dia a todos, bom dia a todas vocês, né, meus amigos, minhas amigas. Vamos trabalhar um pouquinho agora nesse domingo pela manhã. Antes de começarmos, eu quero perguntar se o som está bom, né? Eu recebi algumas mensagens falando que o som fica baixo, então só queria confirmar se o som está bom. Está audível? Estão me ouvindo bem? Só me dá um alôzinho aqui que aí a gente já vai seguindo, né? O som está ok? Eu creio que sim, né? Já que ninguém disse não. É porque tem me mandado mensagem as pessoas dizendo que o som fica baixo, né? Eu programei aqui para o som ficar normal, né? Então, se porventura tiver algum probleminha no som, é só me dar um toquinho aqui e nós vamos reorganizando, né? Então vamos trabalhar um pouquinho, né, nesse domingo pela manhã. Aqui hoje amanheceu um pouquinho mais frio, né? Menos quente, vamos dizer assim, que o inverno desse ano está até um inverno ameno, né? Mas precisei colocar uma ligeira blusazinha de frio, né? E vamos conversar, né? Hoje, inclusive, está acontecendo o Congresso Espírita Leon Denis, promovido aqui pelo grupo de Uberlândia, e aí eu já deixo aqui o convite para vocês entrarem, né? Tá passando pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Fraternidade, então é só seguirem se quiserem, né? O congresso começou às 9 da manhã, vai até às 20 horas, então fica aqui o convite, né? De certa forma, nós já tínhamos marcado a live, então não deu para eu cancelar essa live, né? Mas o ideal é que nós estivéssemos todos lá assistindo o congresso. Então, faço o convite para que, se quiserem, entrem lá na página da Rede Amigo Espírita, da Rádio Fraternidade, do Grupo Leon Denis, e participem desse congresso, assistam o congresso, né? Que vai até às 20 horas, né? Então, vale a pena, ok? São várias palestras, né? Bons palestrantes, né? Eulália, Larissa Chaves, que eu gosto muito de ouvir, né? Parece-me que a palestra dela é às 17 horas, se eu não estou enganado. Gosto muito de ouvir a Larissa, né? Então fica aqui o convite para vocês assistirem lá também. E vamos lá, nós conversamos, né, na última live, nós conversamos sobre o desgosto da vida, falamos da questão 943, falamos da questão 946, hoje nós temos aqui a questão 950, volto a dizer para os que estão assistindo pela primeira vez, eu não leio todas as questões, eu trabalho o tópico, o assunto, e dependendo do assunto a gente vai ali salpicando algumas questões, né? Então, nesse salpico de questões eu escolho ali algumas que vão fundamentar o raciocínio, né? Então, aqui, a Emília pergunta qual rede, né, para o Congresso Espírita Leon Denis. Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, o próprio Grupo Leon Denis, né, no Facebook, então, no YouTube da Rede Amigo Espírita, né, no Facebook também, na Web Rádio Fraternidade, tá sempre passando, estão passando o congresso o dia todo, né? Começou às 9 da manhã, vai até às 20 horas, né, com várias palestras ao longo do dia, tá certo? Aproveitem porque são boas palestras, tá certo? E deixo aqui o convite para assistirem às 17 horas a Larissa. Gosto muito da fala dela, uma jovem que tem uma fala muito, muito fundamentada, muito bom. Tem o Arthur, né? Tem lá a Eulália Bueno, Ana Tereza Camasmi, tem uma turma boa lá, tá certo? Vale a pena. Então vem aqui a pergunta 950. Mas antes disso, eu recebi algumas mensagens, em uma delas em especial, perguntando assim, o que falar para uma mãe cuja filha suicida-se no auge da sua idade, da juventude, Deus é justo e é uma filha que teve muitas dificuldades na vida, Deus sendo justo e bom, a pessoa até citou a questão número 13 do Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom, porque Deus faz isso. O ponto que nós precisamos trabalhar é que Deus não faz isso.
Nós temos por hábito colocar Deus agindo como se ele fosse um juiz. Como se ele fosse um juiz. E Deus não é um juiz. Nós colocamos Deus como se fosse Deus querendo uma coisa, não querendo. Veja, como que Deus faz isso? Como que Deus faz as pessoas sofrerem? Deus não faz as pessoas sofrerem. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Existe lei de causa e efeito. O grande problema nosso é que quando analisamos uma determinada situação, infelizmente analisamos com os olhos da matéria. Nós analisamos uma situação como se nós fôssemos um ser criado para esse momento, como se no nascimento nós estivéssemos sendo criados. Mas não. Nós somos seres muito mais antigos, nós somos seres espirituais reencarnados. E o que nós aqui passamos nessa encarnação é consequência dos atos que nós praticamos nessa ou em outras encarnações. Então nós não podemos tributar a Deus uma feição de um ser que quer ou não quer. Ele, ao criar as suas leis, ele deixou a responsabilidade para nós mesmos. Então, se estamos passando por dificuldades, não foi Deus que quis. Fomos nós que fizemos, que praticamos atos cujas consequências naturais são as adversidades, ou mesmo as beatitudes. Então não tributemos a Deus isso. Não digamos Deus fez, não digamos Deus quis. Não, nós fizemos. Então que observemos que não podemos colocar as situações adversas da nossa vida como se fosse Deus querendo, Deus não querendo, Deus querendo, Deus não querendo. Não. O que Deus fez foi nos criar e nos dar a condição de agir por nós mesmos e respondermos nós mesmos pelas próprias ações. É esse o ponto. Então não há injustiça na lei de Deus. Quando nós vemos injustiça, vitimização, não existência de causa, é porque estamos olhando apenas a vida material, achando que ela começou no berço e vai terminar no túmulo. Não. A nossa vida não começa no berço. A nossa vida começa muito antes. Deus nos criou simples, ignorantes, nas noites do tempo, por assim dizer, como usam muito essa figura, os Espíritos, no Livro dos Espíritos. A nossa origem se perde na noite dos tempos, dizem eles. Mas o que acontece conosco é consequência. Aqui, Emília diz, a pandemia tem a ver com o desequilíbrio ecológico, mas tem a ver com as nossas ações. O desequilíbrio ecológico não aconteceu sozinho, nós causamos. Estão percebendo? Nós causamos. Não há um desequilíbrio ecológico natural, nós causamos. Então, esse ponto precisa ser muito trabalhado quando tentamos trazer explicações. Deus não faz, Deus não quer, Deus não impinge sofrimento, Deus não pune, Deus não impõe. Por que Deus permitiu? Por que Deus quis fazer? Deus não quis, Deus não permitiu. É uma questão natural. As suas leis estabeleceram. Quando ele assim estabelece as leis, uma delas causa e efeito. Então é preciso observar esse ponto. Agora, isso nos tira a tristeza? Não. Nos tira a tristeza do sofrimento? Não. Não nos tira. Mas não nos permite dizer que Deus quis que sofrêssemos. Não é isso, porque senão Deus seria injusto. E Ele é justo, e soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. É esse ponto que nós temos que perceber. Agora, o que dizer para a mãe? Nada. Abraçá-la e dizer, conte comigo, eu sei o que você passa, eu sinto sua dor, conte comigo, porque nessas horas de sofrimento, nesse exemplo dado,
da mãe cuja filha se suicida. Não é doutrinação, não é doutrinar. Nós não doutrinamos ninguém e, infelizmente, muitas vezes a pessoa, no auge da sua dificuldade, no auge do seu sofrimento, chega alguém para doutrinar, dizendo, não, você não pode chorar, porque a doutrina espírita explica assim, assado, assim, assado. O que menos essa pessoa precisa nesse momento é isso. O que menos essa pessoa precisa nesse momento é doutrinação. Ela precisa de um amigo, de uma amiga, de um ombro amigo. Ela precisa de um sentimento de amorosidade. Então, nesse momento, não se fala, se entrega, se abraça e diz, entendo sua dor, compreendo sua tristeza. Conta comigo. Conta comigo. Só isso. Só isso. E vocês verão a diferença que faz. Conta comigo. Agora, quantos querem doutrinar? Não é isso, não é assim que funciona. Depois sim, com o passar do tempo, com o andar do tempo, sempre demonstrando que pode sim contar conosco, com o passar do tempo, começa a se explicar. Quando? Quando a pessoa começa a perguntar. Só se dá resposta quando se tem pergunta. Então, quando a pergunta chega e diz, mas me explica, você com a sua ideia religiosa, como que você me ajudaria? Como você me explicaria isso? Aí sim, abriu-se um campo para que se pudesse conversar. Porque respostas dadas a perguntas não feitas não são consideradas. Não são consideradas. Por quê? Porque não há ali a ressonância. Depois sim, com o andar do tempo, a pessoa perguntando, aí nós vamos explicando. Muitas vezes há pessoas que falam assim, mas fulano está passando por dificuldade, aconteceu isso agora com ele, hoje, que livro que eu dou? Nenhum. Naquele momento, não. Naquele momento, dê você de si mesmo. Dê você de si mesmo. Aí depois sim, olha, essa leitura aqui vai te ajudar, eu acho que vai te ajudar. Eu gostei dela, pode ser que você goste. Mas num outro momento, é isso mesmo que as pessoas estão colocando aqui, né? Tatiane, perfeito, né? O acolhimento, a Lúcia da mesma forma, né? E assim vai, a Lise falando da mesma forma, né? É esse sentido que nós devemos dar, né? Como fala aqui a Andréa Pimenta, nesses momentos o abraço, o olhar de conte comigo faz toda a diferença. Exatamente, Andréa, exatamente. Então pensemos nisso. Depois sim, vamos oferecer uma obra para se ler. E outro detalhe, não é porque eu gostei de um livro que ele será compreendido por outra pessoa. E aqui eu abro um outro parêntese, né? Quando a pessoa diz assim, que livro que eu devo oferecer? Primeiro você tem que perguntar que livro a pessoa gosta de ler, que tipo de literatura a pessoa gosta. Porque eu falo, não, eu li esse livro aqui, ele é excelente. Tá, mas temos que ver se a pessoa gosta daquele estilo. E se a pessoa é dada à leitura, porque muitos não se dão à leitura. Então, muitas vezes, em vez de uma leitura, você fala, olha, eu ouvi uma palestra assim, assim, assado. Tá aqui, ó, entra nesse link aqui, ó, ou tá aqui a cópia dela, olha aqui o detalhe. E se a pessoa gostar de uma leitura, fala, olha, essa leitura auxilia muito. Mas não dê um livro e vire as costas. Dê um livro e fala, olha, leia. E se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Vamos conversar sobre a leitura depois que você fizer. À medida que você for lendo, vai me falando, ok? Nós vamos trocando ideias. Vejam que é muito mais produtivo, é muito mais útil. Por quê? Senão eu dou um livro e viro as costas. Não, que eu dê de mim mesmo. Inclusive o livro. Vamos ler juntos. São esses pontos que nós precisamos. São esses pontos que nós precisamos. Perceber a pessoa, sensibilizarmos-nos com a pessoa, colocarmos-nos à disposição da pessoa. Aí sim, veremos o quão justo e bom é Deus. Mas naquele momento agudo
agudo da dificuldade. Não são doutrinações que vão resolver. Não são ensinamentos que vão resolver. É o sentimento, é a amorosidade. Que a Emília aqui coloca, isso é respeito à dimensão do outro. Sim. Então pensemos nisso, desculpe-me abrir esse parêntese, desculpe mais essa digressão, é porque são muitas vezes observações que as pessoas me mandam depois das lives, mandam mensagens, e aí eu vou lendo, né? E algumas vezes eu respondo ali na própria mensagem, mas tem hora que a letra é muito fria, eu sou a moda antiga, eu gosto de conversar olhos nos olhos, vamos dizer assim. Eu não gosto muito da escrita somente. A gente responde ali pelo WhatsApp, a gente responde pelo Facebook, sei lá, pelo Instagram, somente escrito, e nem sempre a palavra que nós colocamos reflete o sentimento que temos. E, na verdade, as pessoas quando leem as mensagens, nós quando lemos as mensagens escritas, nós lemos com os nossos sentimentos, não com o sentimento de quem escreveu. Então, muitas vezes a pessoa que escreveu com um bom sentimento, mas quem leu naquele momento está angustiado e leu como se aquilo fosse uma escrita angustiosa, ou angustiada até da pessoa. Não, não é assim não. Né? Então, por isso que eu gosto muitas vezes de conversar, então eu trago a pergunta para cá, e eu acho que olhando a feição, né, a expressão facial, ela diz mais, né, do que somente a letra fria, né? Porque a gente pode estar daqui escrevendo no WhatsApp com alegria, sorrindo, e a pessoa de lá está chateada, está triste, ela recebe aquela escrita como se de cá tivesse saído com tristeza. Então não é assim, né? Por isso que desculpe-me eu ter aberto essa ligeira digressão, mas tinha a ver, né, com a questão 946, que nós analisamos na última live, então eu trouxe de volta aqui só para a gente fazer esse raciocínio, né? Agora a pergunta, é correto colocar as dificuldades nas mãos de Deus, né? A Creuza pergunta aqui, a Creuza. Eu digo sim, é uma força de expressão que nós dizemos. Quando nós dizemos assim, vou entregar para Deus, vou colocar nas mãos de Deus, é uma fé. É um determinante de fé, é uma expressão de fé, como quem diz, eu confio em Deus, Deus me auxilia. Aí sim. Mas se a ideia vou entregar para Deus, para Ele resolver, Ele resolve, Ele devolve para a gente. Ele fala assim, leva de volta porque o problema é seu, eu vou te dar as forças para você resolver. Mas o problema você causou, você vai resolver. Agora, conta com as minhas forças. Sim. Agora, se a gente fala, vou entregar nas mãos de Deus, no sentido assim, que eu me entrego a Deus e assim me fortaleço para resolver as situações, legal. Isso sim é uma demonstração de fé raciocinada. Fé raciocinada. Tá certo? É um ato de fé, como a Ana Pires aqui coloca, né? É um ato de fé. Não há dúvida, é um ato de fé. Né? Mas entendamos bem, não é colocar os problemas na mão de Deus, é colocar-nos, é nos colocar na mão de Deus, nas mãos de Deus. Eu me coloco nas mãos de Deus para lidar com as situações. Né? A Nayara diz aqui, né, a tão mencionada e famosa frase escrita por Leonardo da Vinci, né, que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Perfeito, Nayara. Perfeito, né? Nayara, uma amiga aqui de patrocínio, uma grande advogada, né? Perfeito, né? Como Jesus havia dito, os olhos são a candeia da alma, disse o Cristo. Está lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dizia Jesus, os olhos são a candeia da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse o Cristo. Como que a nos dizer que os olhos, de fato, como Da Vinci foi depois trabalhar muito bem, os olhos refletem o que a alma traz. O nosso olhar mostra o que nós sentimos. O nosso olhar, ele fala. Ele fala o que a alma traz. Fala o que a alma traz. Mais um motivo para o tete-a-tete. Mais um motivo para sempre conversar olhando, né? Olhando para a pessoa, olhando nos olhos. Escrever sim, mas se puder ser tete a tete, 10. Melhor, né? Melhor. Vamos seguindo, né? Com a nossa reflexão.
né? Desculpe mais uma vez essa digressão, mas foi uma pergunta que me chegou depois que a live havia terminado, então estou respondendo hoje, desculpe-me, tá? Bom, e aí na questão 950, lembrando que estamos falando do desgosto pela vida, do suicídio, um tema árido, concordo, um tema um pouco denso, concordo, mas com essa reflexão que os espíritos nos trazem, nós percebemos com um certo olhar um pouco diferente, né? Aqui, a questão 950 diz assim: o que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Veja que interessante. Achando que, deixando essa, a outra seria melhor. O outro momento, o outro estágio, a vida espiritual. E aí dizem os espíritos, outra loucura, que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois suicidando-se retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma falsa ideia. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. Isso era muito comum na Idade Média, né? Nas idades no passado, talvez não tão remoto. É muito comum nós vermos isso, a pessoa entender, não, então o sofrimento desse mundo está grande, a pessoa quer se matar para ir para outro mundo. E nós dissemos isso na última live. A vida continua. A vida continua. Matar o corpo não é matar a vida. Matar o corpo não é acabar com a vida. A vida continua. Nós somos seres imortais. Nós somos seres criados para a imortalidade. Então, quando atentamos contra a nossa vida, nós nunca lograremos êxito em matar a vida. Nós lograremos um desespero, porque mataremos o corpo, mas não nos mataremos. Nós falaremos mais detidamente sobre esse tópico quando chegarmos à questão 957. Mas pensemos nisso, já falamos isso na live passada. Não se mata a vida continua. A vida continua. Pensemos nesse ponto. O que eu fizer aqui reverbera em mim, na vida. Então não é o método de sair da vida material para voltar à vida espiritual, achando que irá para um mundo melhor. Não. Porque nós estamos atentando contra um elemento fundamental, que é a vida, que nos foi dada por Deus. Já falamos sobre isso em outro momento, né? Aí depois vem um tópico que eu acho interessante nós pensarmos, a questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Prestemos atenção nessa pergunta. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Essa pergunta aqui está falando sobre vícios. Abuso de paixões, vícios. Vícios. Vícios sabidamente destrutivos. Porque se nós temos um tempo de vida na Terra, se há o fluido vital estabelecido para uma quantidade de vida aqui na Terra, quantidade de tempo aqui na Terra, quaisquer coisas que fazemos ou que façamos, que diminua esse tempo, é um tipo de suicídio. É um tipo de suicídio. Mas na pergunta tem mais coisas. Na pergunta tem uma palavrinha chamada hábito. Hábito, veja o que diz aqui, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, as dependências químicas, as dependências físicas, as dependências psicológicas. E aqui Kardec usa a pergunta, usa na pergunta a ideia de hábito. E o que é um hábito? Esse é o ponto. O que é um hábito? Se nós olharmos nessa questão lá e observar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que hábitos é uma esteira de reflexos mentais.
diz ele, é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução. Olha o que ele diz, operando constante indução. As pessoas estão perguntando que questão 952. Operando constante indução a uma rotina. Veja como ele define. São esteiras de reflexos mentais acumulados, esteiras de reflexos mentais acumulados, operando uma indução à rotina. Operando indução à rotina. Veja, operando indução à rotina. Então, o que é um hábito? Criação nossa. E aí nós criamos o hábito, e o hábito vicioso cria essa indução à rotina psicológica e desperta a dependência física, química. Então vejamos que aqui na pergunta Kardec nos faz a pergunta tratando de assuntos que hoje são fundamentais, que hoje são assuntos trabalhados profundamente no aspecto das dependências, dependências químicas, dependências fisiológicas, dependências emocionais. Tudo isso são abuso de paixões. Então ele pergunta se o vício sabidamente, veja o que diz aqui, comete suicídio um homem que perece vítima de abuso que ele sabia que iriam apressar ao seu fim? E aqui algumas pessoas ponderaram o fumo, o alcoolismo, a dependência química, numa forma geral. Veja a pergunta, que sabia que iriam apressar. Tudo isso é sabido, não é? Tudo isso não é sabido? Não é sabido que o fumo antecipa a morte? Que os vícios comprometem a estrutura física, psicológica, orgânica? É sabido. Então vejam que isso é sabido. Ah, mas é difícil resistir. Ninguém está falando que é fácil. É difícil resistir. E por que é difícil resistir? Porque é um hábito. E o que é hábito, conforme Emmanuel nos colocou, esteira de reflexos acumulados, reflexos mentais acumulados, que induzem a rotina. Então vejamos que nós vamos acumulando. O hábito é uma acumulação. Uma primeira atitude, uma segunda atitude, terceira atitude, uma quarta atitude e gera dependência. Então veja, abuso das paixões. Olha o termo usado, abuso das paixões. É quando nós estamos dependentes delas. Então pensemos nesse aspecto. Essa é a pergunta. Estou apenas debulhando a pergunta, ainda não cheguei na resposta. Estamos só debulhando a pergunta. Debulhando é bem mineiro, né? Agora que eu estou me lembrando, né? Debulhar milho é bem nosso aqui, bem mineiro. Desculpe as minhas expressões mineiras, né? Meus trejeitos mineiros. Mas vamos numa linguagem mais polida. Estamos decompondo a pergunta. Estamos fazendo uma análise da pergunta. Só da pergunta. Né? Então voltemos aqui. Comete suicídio o homem que perece vítima de abusos de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Vejam, não foi o corpo que dependeu, não foi o corpo que buscou, foi o hábito que gerou a dependência física. O hábito gerou a dependência física. E aí a dependência física existe, o organismo realmente cobra, surge sim a síndrome da abstinência e não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com a dependência química, a dependência física, a dependência psicológica. Não é fácil. Porque se fosse, não teríamos pessoas viciadas. Então é preciso respeitar e não prejulgar pessoas que muitas vezes tentam, mas recaem. Uma coisa, como dizia o filósofo corintiano Vicente Mateus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, realmente, nós nos induzimos e induzimos o corpo
a criar a dependência. Olha aqui. Mais uma vez a pergunta. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso das paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim. Primeiro ponto. Mas às quais não lhe foi possível resistir. Segundo ponto. Porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. 3 pontos na pergunta. Acho que agora debulhei a pergunta. Acho que agora tem grão de milho espalhado para todo lado já na pergunta, né? E vejamos a resposta. É um suicídio moral. Na linguagem nossa dos jovens da escola, né? Dos alunos lá da escola, toma. Né? Vejam, é um suicídio moral a resposta. Suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem. E usa uma palavra forte, mas nós temos que lembrar que aqui é a linguagem do século XIX. Bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Veja. Suicídio moral, comete duplo erro do abuso das paixões e do suicídio propriamente dito, né? do antecipar, né? O ato, né? A Tatiana diz aqui, vamos criar o hábito de orar, vibrar no bem, fazer o bem. Tomara. Porque esse hábito é um reflexo de esteira, de reflexos mentais acumulados, é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Criemos o hábito das boas palavras, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, da oração, da prece. Quiçá façamos isso. Transformar a bondade em hábito. Olha que coisa legal. Que a gente vai ser bom por hábito. Que a gente vai pensar no bem por hábito, que a gente vai fazer o bem por hábito, que a gente vai orar por hábito. Hábito nesse sentido, de esteira de reflexos mentais acumulados, induzindo a rotina no dia a dia. O hábito de amar, ótimo, com todas as nuances e respeito que o amor nos traz. Então, sim, né? O hábito da meditação, coloca aqui a Roberta, hábito da meditação, perfeito. Tudo que for salutar, se virar hábito, nem se fala. Então, aqui chama atenção para isso. Duplo erro. Agora, é simples? Uma pessoa que acabou desenvolvendo o hábito vicioso, é simples? Coloca que esse estudo já virou hábito, não sei se virou hábito nesse sentido que nós estamos colocando. Para mim até para mim é. Mas pensemos, né? A pessoa acabou chegando nesse nível. É fácil sair? Não, não é fácil. Precisa de muita força de vontade. Precisa do apoio das pessoas. Porque muitos confundem apoiar a pessoa como apoiar o vício. Não. Quando nós buscamos apoiar a pessoa, não é apoiando o vício. É apoiar a pessoa para ela perceber que ela tem um caminho. E com cautela, com respeito. Porque não é simples. E buscar ajuda especializada. Sim, buscar ajuda especializada. Porque nem sempre nós, com a nossa boa vontade, temos o preparo para lidar com essas situações. Não temos, muitas vezes não. E existem ajudas, pessoas especializadas. Procurar os profissionais da área que são especializados. Sugerir que a pessoa procure os profissionais da área. E continuar com o apoio. Nós não somos os resolutos em termos de problemas alheios, mas podemos indicar, sugerir. Então não é simples, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista, por assim chamar, real,
é um erro. É um suicídio moral, dizem os espíritos. Muitas vezes, aqui diz uma pessoa, diz a Carmen, né, parei de fumar depois que minha filha chegou para mim e disse que iria tirar um caroço do seio, fiquei tão desesperado, foi a única coisa que me veio à cabeça. Muitas vezes nós somos sacudidos para acordar. Somos sim. E que bom que acordou. E que bom que a gente acorda. Agora, não confundamos o vício com a índole. Porque muitas pessoas têm o hábito de criar uma confusão e juntar uma coisa só. A pessoa tem um vício e diz assim, é de má índole. Não. Pode ser de excelente índole, de boa índole, sim, e a maioria até é. Mas que houve um momento em que tornou-se hábito e a pessoa criou uma dependência. Não confundamos vícios materiais com índole. Porque há pessoas sem vício nenhum e de má índole, e muitas, sem vício nenhum e de má índole. Então, não usemos nenhuma postura de julgamento. Nós não temos cabedal para julgar ninguém. Nós não somos as pessoas adequadas para julgar ninguém, porque se fôssemos, não estávamos no mundo de provas e expiações. Estaremos nos mundos celestiais. Então nós somos pessoas que cometemos os nossos erros, que temos as nossas falhas, eu os tenho e muito. Então não cabe a ninguém julgar ninguém. Não cabe a ninguém exercer juízo de valor em relação à conduta de ninguém. Cabe-nos auxiliar quando se nos chega essa oportunidade. E para auxiliar, pensemos bem, para auxiliar, temos que estar preparados. Então, infelizmente, as pessoas utilizam de julgamentos. A pessoa tem uma dependência química e diz, não presta, se fosse gente boa não estava mexendo com isso. Não falemos isso. A pessoa tem boa índole, em grande maioria, mas não teve a força para resistir ainda. E não está tendo a força para sair. E o que ela mais precisa é o apoio. Não é a concordância, é o apoio. E apoio é dado quando se abre as condições para apoiar. E nós todos temos um ou outro viciozinho mental. Nós todos temos os nossos erros. Nós todos acabamos por cometer esses suicídios morais algumas vezes. Então pensemos um pouco antes de emitir. Nós não somos pareceristas da vida alheia para emitir pareceres sobre condutas. Nós somos pessoas que estamos aqui para tentar nos melhorar e, se possível, ajudar os outros também. Agora, quem sou eu? Falo por mim agora. Quem sou eu para estabelecer juízo de valor para a conduta de qualquer pessoa? Se eu mal consigo estabelecer os juízos de valor para mim mesmo. Meu lápis caiu aqui, deixa eu pegar aqui. Desculpe minha aparente falta de educação. Vou abaixar para pegar meu lápis aqui. Mas vejam, quem sou eu para fazer isso? Se eu mal consigo corrigir os meus próprios erros. Então pensemos nisso, ok? Vamos para frente. Será mais ou menos culpado, a questão 952A, será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Aqui ele está chamando a atenção para 952, ou seja, aquela pessoa que abusou das paixões. Então, aquela pessoa que abusou das paixões será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Ou seja, aquele que, alguém colocou aqui suicídio indireto, suicídio lento, é exatamente aquele que vai se suicidando. Nesse sentido da questão 952. O suicídio moral, o vício, vai acabando gradativamente com seu tempo de vida. A pergunta é essa: se aquele que assim faz, ele é mais ou menos culpado do que aquele que se suicida da forma abrupta? E aí eles dizem, é mais culpado. É mais culpado. Aquele que vem fazendo assim, ou seja, o suicídio em doses, por assim dizer, né? Vamos usar.
Desculpe minha expressão, não estou fazendo jocosidade, não é isso não. Apenas para fins didáticos, para facilitar o entendimento. O suicídio abrupto, aquele outro lento. Então veja, o lento é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. Loucura no sentido de desespero, tá? O outro será muito mais punido, ou seja, o lento, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tinha das faltas cometidas. Aqui é que vem a questão-chave. Aqui é que vem a questão-chave. Essa última frase, essa última expressão é a questão-chave da resposta. As penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Aí voltemos à questão 952, quando pergunta abuso das paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim. Ele sabia que iria apressar seu fim. Ele sabia? Consciência. Veja, as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Se nós olharmos o capítulo 9, item 10, acho que é item 10, do capítulo 9, acho que é item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos lá uma mensagem do Espírito Hahnemann, que ele diz assim, o homem, em outras palavras, o homem permanece vicioso porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre pode. Não ipsis verbis que eu estou dizendo. No item 10 do capítulo 9, uma mensagem de Hahnemann, o homem permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Aquele que quer sair, aquele que quer se corrigir, sempre o pode. Agora, é fácil? Não. Quer, mas tem uma dependência física, tem uma dependência psicológica, tem uma dependência emocional e precisa trabalhar com isso com muito esforço, sim, e com muito apoio. Sugiro também, para essa questão aqui, a leitura do artigo 11, do capítulo 7, do livro Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Artigo 11 do capítulo 7, ou capítulo 7, que diz que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da agravante ou da atenuante que gerou o fato. Todas as faltas praticadas por pessoas, a mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. O que são as atenuante e agravante aqui desse caso? Consciência e não consciência. Sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava fazendo. Então isso corrobora essa questão 952. A questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente a morte? Aqui há um advérbio, voluntariamente. A Vanessa pede aqui para explicar uma rasa sobre umbral. O problema é que o tempo aqui não está me ajudando, né? Faltam 15 minutos para encerrar a live e eu queria fechar essas questões. Mas um aspectozinho que eu vou falar dessa ideia umbral. Umbral não é lugar. Umbral não é lugar. É estado de consciência. O umbral não é um substituto para purgatório, substituto para inferno. Não é. Umbral, a palavra umbral, dicionariamente falando, deu uma minerada, dicionariamente falando, a palavra umbral significa intermédio. Quando eu digo umbrais da janela, estou nos umbrais da janela. Não é nem do lado de fora, nem do lado de dentro. O umbral é um intermédio. Ele não é de fora, ele não é de dentro. É um estado transitório. Umbrais da porta é o portal. Umbrais da porta é o portal. Então, se eu estou no portal, eu não estou nem num cômodo nem no outro, eu estou no umbral, quer dizer, aquela parte justamente debaixo do portal, é aquela parte justamente no quadradozinho da janela. Isso é que é umbral. Né? Então, debruçou-se nos umbrais da janela, veja, o pessoal chama de peitoril muitas vezes, né? Debruçou-se nos umbrais da janela.
Ou seja, não está nem na rua e nem em casa, está nos umbrais. Então o umbral foi uma forma simbólica que André Luiz utiliza, quase que uma figura de linguagem, para dizer daquele momento em que não se está conscientemente no mundo espiritual e ainda tem elementos, resquícios, vinculações do mundo material. É aquele momento que Kardec usou uma outra expressão, ele usou perturbação pós-morte. Ele usou essa expressão. E André Luiz, por uma inteligência notável, ele foi então criar uma simbologia. E aí usou a palavra umbral. E aí os espíritas muitas vezes colocam assim, é o lugar, vai para o. Não, está no, é estado de consciência. Zonas umbralinas. O que quer dizer isso? São situações conscienciais e aqueles afinizados se aproximam. Os afinizados se aproximam. Então esse momento umbralino é transitório, mas que o estado de consciência vai determinar. E aí é que gera a consciência culpada, um estado de consciência doloroso, e aqueles que têm a afinidade de estados de consciência acabam se ajustando. E se misturando. Então não existe o lugar, existem as consciências que se associam e estão nesse momento transição. Então não tem eu vou para o, não, põe plural nisso. São os umbrais, ou seja, são situações diversas, são estados de consciência, né? Desculpe, eu fiz essa só pedir aqui uma explicação rasa. Então essa foi rasa mesmo, viu, Vanessa? Rasíssima. Né? Mineiramente falando, se pular de ponta bate a cabeça, de tão raso que está, tá certo? Mas é só mesmo para dar para não deixar passar em branco, tá certo? Então voltemos à questão então. A questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente a morte? Apressando voluntariamente a morte? O que significa isso aqui? Eutanásia. Eutanásia. Veja, quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns segundos, por alguns instantes, os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? A pessoa por si mesma ou um terceiro? Sempre se é culpado, diz a resposta, por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Aliás, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Voltemos à resposta. Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Aliás, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último instante? Aqui, até volta um parênteses rapidamente, a Tatiana coloca aqui, a questão do suicida mergulha nessa zona, sim, porque há um estado de consciência alterado, um estado de consciência culpado, então ele acaba sentindo-se nessa grande transição, nesse grande espaço, nesse grande interregno, mundo material, mundo espiritual, aquela mistura ainda, ou seja, situações, paixões materiais ainda batendo e não conseguindo perceber o mundo espiritual. Não dá ainda, não é nenhum prelúdio do mundo espiritual, é uma sequência do mundo material. Mas voltando aqui à questão, é um suicídio eu antecipar a minha vida sabendo que eu vou morrer daqui a pouco, então já antecipo porque estou em sofrimento? Eles dizem que não é correto isso. Aí eu sugiro uma leitura eu vou ler aqui o item 28 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 28 do capítulo 5. Eu fazia aqui, a semana passada nós fazíamos o Evangelho em casa, né, o culto do Evangelho em casa, e aleatoriamente abrimos o Evangelho e caiu justamente nesse item 28 do capítulo 5. Que tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora. Eu até disse, legal, né? Quando abriu lá, eu falei, estou estudando sobre esse assunto lá no Livro dos Espíritos. Vai me ajudar. E ajudou.
E veja o que está nesse item 28 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? É a mesma pergunta, com outras palavras. Vejam, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? E os Espíritos respondem: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca nas suas previsões? Abel coloca aí a eutanásia. É justamente sobre isso que nós estamos falando, a eutanásia. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes, as suas faculdades. Pois bem, essa hora, esses instantes de graça que lhe são concedidos, pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que o espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Olha, tem culpa? Tem. A Marilda pergunta. O materialista, olha agora o que diz. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto. Olha o que eles dizem. É inapto a compreender essas coisas. A compreender essas coisas, a vida espiritual. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor desse último momento. Minorai, olha aqui, minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro para o próprio espírito. Essa resposta aqui é de São Luís. Essa resposta aqui é do Espírito de São Luís. Então vejam, aqui eles mostram claramente, o item 28 do capítulo 5, corrobora essa resposta dada à questão 953. Ok? E por fim, questão 957, temos 3 minutos. Quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são diversas, respondem os espíritos. Não existe penas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento de se ver vivo. Ademais, a sorte não é a mesma para todos e depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em novas existências, que poderá ser pior do que aquela que interromperam no curso. Aqui é importante essa pergunta, porque é muito comum os espíritas dizer que, olha, quem se suicidou vai sofrer profundamente, vai passar por isso, vai sentir as dores do que fez, vai machucar. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Ah, mas eu vi isso no livro Memória de um Suicida, Martírio de um Suicida. Sim, viu sim. E é verdade. Para aqueles passaram por isso. Outros, não. Porque dizem os espíritos, as consequências são muito diversas. Não existe, veja o que eles escrevem, não existe penas fixadas. E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar:
o desapontamento de se ver vivo. O desapontamento de se ver vivo. Isso é comum para todos. Não morri, não adiantou. Ponto. E desaponta-se por isso. Ademais, escrevem eles, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Aquele que se suicida num grau depressivo é diferente do que está com completo comando das suas faculdades mentais? É completamente diferente. É isso que os espíritos querem colocar. E aí alguns espíritas criam um reducionismo para dizer, vai sofrer assim, 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 assado. Ah, cometeu desse jeito, a consequência é essa e essa e essa. Mostra que não estudaram o livro dos Espíritos, que não estudaram a questão 957. Ah, Simão, você está dizendo então que o que está colocado nos livros está errado? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a história trazida por Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium notável, era uma médium notável, uma obra belíssima, conta a história de um suicida. Ele contando o que aconteceu com ele. E pode acontecer com vários outros, se foram naquela circunstância. Naquelas circunstâncias. Pode acontecer do mesmo jeito. Mas em outras circunstâncias acontecerá de outro jeito. E pode, na próxima encarnação, o espírito já assumir a responsabilidade e expiar. Mas pode ser em outra ainda, não na imediatamente posterior. Tudo dependerá. Tudo dependerá. E a gente quer estabelecer regras. E outra coisa, volta àquela primeira pergunta, o que dizer para a mãe? Ah, vai dizer, seu filho está padecendo no mundo espiritual, porque ele fez isso, aquilo, aquilo outro. E com que certeza nós dizemos isso? Nós podemos dizer, o ato não foi correto, o ato não é o adequado, mas não esqueçamos que Deus é justo e bom, e as consequências levarão em conta toda a sua estrutura de vida. Naquele momento que ele assim fez, alto grau de depressão, estava ali entregado à depressão, entregue à depressão, não conseguia comando psicológico, comando emocional. É diferente do deliberado, que brinca, que faz a roleta russa brincando. É completamente diferente. É só isso que eu gostaria de colocar aqui. E que, quando olharmos as histórias, percebamos que elas se aplicam àquelas pessoas. Àquelas pessoas. Não se aplicam a todos. O desapontamento, sim. A frustração. Todos frustrarão. Isso é o que os Espíritos estão dizendo. Mas as demais consequências, relativas às circunstâncias. E lerei a frase. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Ok? E encerramos aqui o nosso tópico, né? E na próxima live nós começaremos o capítulo 2, penas e gozos futuros. Nós estudamos o capítulo 1, penas e gozos terrenos. Agora vamos estudar penas e gozos futuros, começando da questão 958. Próxima live, na próxima quinta-feira, né? Na terça-feira agora não teremos live, terça-feira é aniversário da minha filha, e vou me dedicar a estar aqui com ela de corpo e alma, né? Minha querida Luísa. Então, na terça não teremos a live, não é egoísmo, não é puxar a sardinha para o meu lado, é cuidar, é estar junto dos próximos mais próximos, nossa família, né? Nossos filhos. Então, na próxima terça não, na quinta-feira, às 21 horas, nós retornaremos, se Deus quiser, com a nossa live, ok? E no domingo. Então, quinta e domingo a gente está conseguindo manter, né? E quando pode, na terça a gente também coloca, ok? E fica aqui o convite de novo para seguirem o Congresso Espírita Leão Denis, lá na rede, no YouTube da Rede Amiga Espírita, da Rádio Fraternidade. Então fica aí o convite para entrarem. Até às 9 da noite nós teremos palestras lá. Nós, que eu digo, vários expositores, vários palestrantes, né? Estarão no Congresso, ok? Um bom domingo para todos, muito obrigado pela presença de vocês, por estar aqui comigo, estudando, né, estarmos juntos, uma alegria muito grande. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, nós retornaremos com a live, daremos sequência, né? Eu posto também na rede social, ok? Muito obrigado, Deus lhes pague por esse carinho, Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague pela atenção, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias também, ok? Muita paz a todos, um ótimo domingo e até quinta-feira, se Deus quiser.